Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Aqui chegamos outra vez no nosso encontro Blumenau na Graça. E estamos vindo aí de uma série muito abençoada, não é? A cada encontro falando a respeito de um dom do Espírito Santo. Falando a respeito daqueles 9 dons, não é? A Bíblia declara item a item. Você deve já estar acompanhando ao longo das primeiras lições. Hoje já é o passo número 5 dessa nossa série. E eu já me antecipo que virá o 6, 7, 8, 9. Provavelmente vamos encerrar no 10º, que será o resumão de tudo aquilo que tratamos ao longo dessa série. Bem-vindo você que está pela primeira vez, bem-vindo você que já é de casa e que já aprendeu neste horário e neste endereço, também na internet, encontrar com os nossos cultos, com as nossas mensagens, tá bom? Inclusive, saiba você, hoje, repito, é a 5ª lição. Então, se você eventualmente está acompanhando, seja pela nossa TV ou pela internet, outras lições já existem, tudo bem? Confira, inclusive, prsodré.com. Lá, carinhosamente, a gente coloca todos aqueles que já foram exibidos aqui na nossa TV, para você poder ver e rever em um novo momento. Tudo bem? Vamos acompanhar? Pois acompanhe hoje Dons de Curar. É o 5º passo dessa nossa série. Vamos lá, irmãos. Hoje, então, já é a parte número 5 da nossa lição. E para aquele que talvez ainda não compreendeu, cada lição que estamos estudando trata a respeito de um dom do Espírito Santo. Quantos são os dons, gente? São 9. Pastor, e quais são os dons? Vamos lá para a Bíblia antes de ir para a lição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 8 em diante, fala quais são os dons, para ninguém se perder de que isso tudo, apesar de ser uma folha à parte, é Bíblia, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8 em diante. Olha o que o Senhor trata conosco. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, é o assunto de hoje, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Aí o verso 11, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então esse versículo a gente já leu lá atrás, mas é bom refrescar a memória de que a lição, o texto base da lição é esse, de Coríntios, em que a Bíblia vem revelando quais são os dons do Espírito Santo, que são esses 9 que acabamos de ler. Nós já estudamos um tanto para trás e hoje vamos para o dons de curar. Perceba, daqui a pouco a lição vai falar disso, que está no plural. Você notou isso? Dons de curar. Então, o dom da cura age das mais diversas formas. Pode agir na imposição das mãos, pode agir na unção com óleo. Você deve lembrar lá daquele texto, né? Chame o presbítero da igreja. Lembra desse texto? Está alguém entre vós enfermo? Chame o presbítero da igreja e ele fará unção com óleo. Lembra desse texto? E a oração da fé salvará o doente. E além disso, irmãos, além disso, não é a cura apenas do corpo. Nós sabemos, não precisa ninguém se aprofundar tanto para saber, de que nós temos 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E a cura divina, falo com muito prazer, ela não é só do corpo, não. O corpo enfermo, é claro, precisa da cura, mas ele cura a alma também, irmãos. Pessoas que andam com o olho baixo,
pessoa que anda desanimada, triste, sabe, abatida, que talvez o mundo perdeu a cor, por alguma razão, decepção, traição, ou sabe lá o que mais. Isso infelizmente acontece, e o Senhor Ele cura também a alma, cura quem anda desse jeito, amém gente? Então, corpo, alma e espírito, o Senhor cura e cura completamente. Posso ouvir seu amém? Ele faz mais do que pedimos, sem dúvida. Vamos para a lição. Dons de cura e operação de maravilha capacita seus receptores a ultrapassarem a capacidade humana no ministério aos enfermos. Então saiba que nós não estamos falando da medicina, nós não estamos falando da indústria farmacêutica, não. Que Deus dê sabedoria para eles ajudarem em tantos assuntos por aí. Mas a lição está falando sobre algo que ultrapassa a capacidade humana. Então nós estamos falando da virtude de Deus sobre os enfermos. Oh glória, cura mesmo. E à medida que estudamos, e à medida que oramos, à medida que pregamos, o Senhor Ele já vai curando. Amém, gente? Ele já vai curando, creia, creia. Ainda mais hoje sendo a ceia, você sabe que a ceia lembra o ato de Cristo na cruz. E pelas feridas feitas em Jesus, o que diz o texto? Nós já fomos sarados. Então o dia está desenhado hoje com perfeição por Deus, para caso você esteja enfermo em alguma das dimensões, você sair curado no nome de Cristo. Amém, gente? Ele é bom, Ele é bom. A busca por cura e o desejo de realizar milagre foi a experiência da igreja primitiva. Os registros do Novo Testamento abundam em eventos miraculosos, não menores do que as curas miraculosas das pessoas que estavam doentes. Esse assunto eu não vou entrar tanto, porque eventos miraculosos já vai ser assunto do próximo domingo, que será então o próximo dom. Você pode grifar ali e talvez até anotar próxima semana, a gente falará mais sobre esses eventos miraculosos, tudo bem? O Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como, pode ler comigo? Jeová Rafa. O que quer dizer Jeová Rafa? Isso é uma palavra que vem lá do hebraico. Quer dizer o que, gente? O Senhor que sara. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, Jeová Rafa. Então, Jeová Rafa significa o Senhor que sara. E glória a Deus, Ele sara mesmo. Há outras expressões também trazidas do hebraico. A verdade é que há muitas, né? Mas tem pelo menos 7 que me chamam a atenção, que é o que a gente acaba chamando como os nomes redentores de Deus. Quando eu falar alguns nomes, você vai lembrar, isso aí, pois é. Um deles é esse que você já acabou de ouvir. Qual é? Jeová Rafa. Não é? Ali já está brasileirado, né? Com F. Lá mais para o hebraico, isso aí seria com PH, uma outra escrita. Mas outras 6 expressões ainda do hebraico, que são então os 7 nomes redentores de Deus. Desejar anotar, anote. Jeová Jiré, você já deve ter ouvido falar. Já ou não já? Jeová Jiré ou Jirê. Jeová Jiré quer dizer o Senhor proverá. Que coisa linda, hein? O Senhor proverá. Há um outro nome também, só para a gente não perder a viagem dentro dos 7 nomes redentores de Deus. Há um outro também chamado Jeová Nissi. Você já deve ter ouvido falar também. Tem um grupo de teatro, irmãos, que olha, é incrível na área das apresentações, que leva esse nome, Jeová Nissi. Conheci esse grupo e é um grupo top dentro do nosso meio evangélico. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Que legal, que bonito. É o último? Não, tem mais. Jeová Chamá, com SH, Jeová Chamá, o Senhor está ali. Que bonito.
Cada um desses, claro, tem suas referências, né? El Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Isso é a tradução para El Shaddai. Elohim, Deus. E por último, Adonai, Senhor. Então falei 6, com aquele primeiro que falamos, 7. Seriam os 7 nomes redentores de Deus. Indo para a coluna do lado, no terceiro parágrafo diz assim: curar significa sarar, restituir a saúde. Dom significa graça, favor, amabilidade. É importante pensarmos na palavra dom. Dons está no plural, e plural significa mais do que um. Nesse caso, dom ou dons significa mais do que um dom de cura. E é perfeitamente o que falamos há pouco. Ele cura das suas mais diversas formas, como também cura nas 3 dimensões, como já falamos: corpo, alma e espírito. E aqui agora ele vai operando entre nós no nome de Jesus. Cura mesmo, Senhor. Às vezes alguém anda enfermo, mas não fala. Às vezes alguém anda enfermo, mas não procura ajuda. Às vezes o doutor, dentro da sua profissão, ainda fala: por que você não procurou antes? Por que você deixou a coisa avançar tanto, sem procurar ajuda? Talvez um puxão de orelha até para alguém que curte dor, mas não pede ajuda. Isso não é legal. E quem sabe, um puxão de orelha também para aqueles que não estão se cuidando como deveria. Fazendo uma pequena curva na lição, talvez eu diria: qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você verificou e consultou o exame de sangue, seja isso, seja aquilo? Qual foi a última vez? Talvez o silêncio já é a resposta. Talvez o silêncio já está respondendo muitas coisas. É necessário nos cuidar. Amém, gente? É necessário. Cuide, é importante. E claro, já seja um assunto para você orar, já seja um assunto para você apresentar a Deus, em caso da necessidade do dom da cura. Amém, gente? Indo agora lá na coluna do meio, dentre os 7 pontos da lição, está destacado as 3 primeiras, que eu considero, em aspas, o pódio dos 7 assuntos que eu venho trazendo na lição de hoje. O primeiro assunto em relação ao dom da cura, está escrito ali. Lê comigo ponto 01. O que diz ali? As curas eram instantâneas. Que coisa linda. Esse texto de Atos 3 é aquele texto que fala de um coxo que era colocado à porta do templo chamado Formosa. E esse moço estava ali já por algum tempo, vivendo de esmolas. Você deve lembrar da história. E aquele dia subiam ao templo 2 homens de Deus. Nome dos 2: Pedro e João. E diz a Bíblia que eles iam entrando na igreja, e esse coxo olhou para os 2 e falou, e pediu esmola. E Pedro então, junto com o parceiro João, olhou para ele e falou: ouro e prata eu não tenho. Incrível. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Lembra da história? Lembra ou não lembra? Mas o que eu tenho eu te dou. Estou falando do verso 6 de Atos 3. Em nome de Jesus Cristo, disse ele, o Nazareno, levanta-te e anda. Diga amém, gente. Levanta-te e anda. Que coisa linda. Se você olhar o verso 2, você verá que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Desde o nascimento, ele tinha esse problema no movimento dos membros inferiores.
mas debaixo de uma palavra de fé, isso aqui é um dom, só pode ser a mão de Deus, debaixo de uma autoridade de fé, foi dito: levanta e anda. O versículo 8º, coloque na tela ou acompanhe abrindo a Bíblia. Olha o versículo 8º, que bonito. Pode ler comigo? E saltando ele, irmão, fez mais do que foi pedido, né? Era só para levantar. E saltando ele, que mais? Pôs-se em pé, que mais? E andou, que mais? E entrou com eles no templo, que mais? Andando e saltando e louvando a Deus. Diga amém, gente, que coisa incrível, irmão. Irmão, todos sabem que ficar um tempo imobilizado, ou um tempo sem os movimentos, normalmente é necessário fisioterapia, não é assim? É ou não é? Você já passou por isso? Já ou não já? Aí faz fisioterapia, e faz isso, e faz aquilo, e tal e tal. Por quê? Porque ficou muito tempo sem se movimentar, e precisa de toda aquela coisa e tal. Esse homem nunca andou, e debaixo da autoridade do dom de Deus, foi dito: levanta. E ele levantou na mesma hora, saltou, andou, louvou, glorificou, entrou no templo. Que coisa linda, diga graças a Deus, né? Traduzindo, quando a unção de Deus vem para esse tipo de assunto, acontecem coisas incríveis, coisas que a medicina não explica, coisas que só pode ser a mão de Deus. Mas vamos adiante, são 7 pontos, né? O segundo ponto qual é ali, irmãos? As curas eram completas. Esse segundo caso ali de Atos 9, é um texto que fala a respeito de Enéas. Diz a Bíblia que esse Enéas estava numa cama 8 anos paralisado, 8 anos acamado. E Pedro, mais uma vez Pedro, que incrível, né? Um grande homem de Deus, sem sombra de dúvidas. Ele olhou para Enéas e disse: Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E ele logo se levantou. Uau, a mesma coisa. Quanto tempo esse, irmãos? Acamado? 8 anos. E debaixo da palavra de bênção, debaixo da unção e dom do Espírito Santo, na mesma hora a pessoa se levantou. É incrível, né, irmãos? Que Deus nos dê graça de ver situação parecida, de Deus manifestar o seu dom em favor dos enfermos. Ele faz, amém, gente? Ele faz coisas incríveis. Afinal de contas, ele é, vamos ver se você lembra a expressão lá do hebraico, ele é Jeová Rafa, é isso que eu estava esperando. Vamos testar mais uma vez? Afinal de contas, ele é Jeová Rafa, é isso aí mesmo, amém. Vamos para o ponto número 3. Qual é o número 3? As curas eram permanentes. Esse texto de Atos 14 fala também a respeito de um outro caso, de alguém que era também coxo desde o nascimento. A Bíblia diz que ele nunca tinha andado. E no verso 9, diz que ele ouviu o discurso de Paulo, ele ouviu a mensagem de Paulo, e então ele ouviu em voz alta, verso 10, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Puxa, há muitos textos que eu posso mostrar sobre cura divina, e ele cura, amém, gente? Se alguém hoje carece da cura divina, seja em qual for a dimensão, repito, viu? Pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Repete, por favor. Pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Não é seremos, nós já fomos. O que mais? Pontos, outros eu falo um pouquinho mais breve. Verso número 4, ou ponto número 4. Capacidade de curar doenças orgânicas também. Não era cura apenas das doenças da alma, que é esse nome, ele é psicossomáticas. Não, as curas diversas, como a gente já vem falando, né?
esse texto do verso 4 é um texto muito incrível, em que Pedro, por onde passava, olha quanta história a gente já leu aqui que envolve o nome Pedro, né? Foi um grande homem de Deus, né? Mesmo passando por aquele período de negar a Jesus, como você conhece o texto, né? Esse texto diz que onde Pedro passava, alguns enfermos queriam pelo menos se aproximar da sua sombra. Imagina isso, se o enfermo se aproximasse de sua sombra, diz a Bíblia que muitos eram curados. Que coisa incrível, né, irmão? Vamos buscar o Senhor para ver os seus dons em ação, amém, gente? Vamos clamar ao Senhor para poder ver sua ação entre nós, os seus dons agindo entre nós. O que mais? Verso ou quinto ponto. Não era seletivo em quem curaria, você vou curar e você outro não, não. Item 6, podiam curar à vontade, isso não gasta, né? Não é aquilo de, já fiz meia dúzia de orações hoje, minha cota acabou-se. Não, o Senhor opera livremente. Ponto número 7, as tentativas de curas eram bem-sucedidas, aleluia. E a única exceção, o texto ali de Mateus traz, que é um caso que vale a pena a gente recordar. Mateus 17, podemos voltar e começar do verso 18. Mateus 17, 18. Teve um caso, em aspas, mal sucedido, em que o texto diz, no verso 18 de Mateus 17, o seguinte: Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. É aquele texto que você deve lembrar, em que foi dito: procuramos os teus discípulos, eles não puderam nos ajudar. Por que não puderam? Por causa da vossa pequena fé. Então a falta de fé, ou a fragilidade na fé, impede a gente ver Deus agir. Você já deve lembrar de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, não tem jeito. O elemento fé é necessário existir para que Deus opere sua graça. Aí o verso 21 ainda diz também, que aquela casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então, duas coisas Jesus ensinou aqui. Queremos ver o seu poder em ação? Queremos. Primeiro, é necessário fé. E segundo, é necessário uma vida santa diante de Deus. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, são dois requisitos importantes. Vai ver quantos de nós tem aquele desejo: quero ser usado por Deus, quero poder ver a mão de Deus agir em favor das pessoas. Amém, amém, amém. Deus faz isso. Claro que Deus faz. E claro que o dom da cura é um deles. Deus opera das mais diversas formas. Não quer dizer também que Deus opera só na cura. Já estamos falando, porque são quantos dons? São 9. Ele opera como Ele quer. Lembra daquele texto? Como Ele quer, e glória a Deus por isso. Vamos avante. A coluna do meio vá para o segundo parágrafo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, ele escreveu que esperamos a redenção do nosso corpo, e sabemos que enquanto não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Vamos entender isso? A Bíblia fala sim sobre um corpo glorificado, mas nós estamos falando já na grande preparação celestial. Estamos falando quando nós já estivermos em uma outra dimensão, quando estivermos com o Senhor. Mas enquanto aqui nós estamos, enquanto aqui nós estivermos, o nosso corpo é passivo dessas coisas. É um dia que você sai do quente, vai para o frio, ou o inverso. Aí o corpo fragiliza, quem sabe o nariz começa a se incomodar. Essas coisas da vida são coisas naturais, são coisas do corpo.
Por isso eu volto a dizer a necessidade de cuidados. É necessário cuidados. Amém, gente? É necessário cuidados. Nós não temos, como alguém fala da crendice popular dos gatos, 7 vidas, né? Precisamos nos cuidar, precisamos nos cuidar. Amém, gente? Que Deus dê graça de você estar bem, do teu corpo estar forte, recebe aí ou não? Né? Da tua saúde estar em dia. E talvez seja uma boa oportunidade para poder dizer para alguém, por que não fazer uma caminhada? Por que não cuidar direitinho da alimentação? Por que não diminuir a gordura? Não é verdade? Tem alguém que às vezes pega lá uma massa assim, que se você pegar o garfo assim, pinga. E às vezes alguém diz, é dessa que o doutor mandou. Mandou não comer. Tem que cuidar. Amém, gente? Tem que cuidar. Amém. Mas aqui está todo mundo se cuidando. Tem que se cuidar, Deus dê graça. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria, visando o bem-estar de todos. E glória a Deus. Os versos finais da lição, eu vou deixar como uma tarefa de casa para você. Tem ali pelo menos mais 5 versículos para você meditar, orar, ler e compreender que há muitos textos na Bíblia que falam a respeito de cura. Ali deixei mais 5. Se for procurar, acho mais 500. Mas qual é a lição para nós hoje? É um dos dons do Espírito Santo. Qual é? O dom de curar. O dom da cura. E ali no plural, como já falamos, porque o Senhor age das mais diversas formas. Enquanto a palavra está sendo pregada aqui, Ele pode estar curando. Amém, gente? Pode estar curando. Na imposição de mãos, como já falamos, também. Não são com óleo, também. São atos que a Bíblia demonstra que foram usados para ministrar a cura. E que Deus te dê graça e graça completa. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. E aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Corpo, alma e espírito, que sejam curados no nome de Jesus. Bendito seja Deus, que Ele nos reveste de autoridade no Espírito Santo, nos reveste de dons, como estamos falando, né? Também para a área da enfermidade. E se alguém, porventura, me acompanha agora, está enfermo, talvez num leito de hospital, ou quem sabe acamado em uma cama, ou em sua casa, eu peço a Deus que lhe alcance, que a graça de Deus te alcance, que o poder do Senhor te alcance, assim como alcançou tantos na Bíblia Sagrada, né? Eu lembro de várias histórias bíblicas, como a sogra de Pedro, né? Como Talita Cume, aquela expressão que Jesus fez para aquela mocinha que estava até moribunda e depois morta, e Deus deu graça. Como Lázaro, que já estava tecnicamente interrompida a sua vida, já estava no 4º dia sepultado, e Cristo foi e deu solução para o caso. Que bonito, né? Deus te alcance com poder para curar também, corpo, alma e espírito, como falamos. Vamos orar e vamos completar? Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos outra vez. Obrigado por esta lição, obrigado pelo teu ensino, obrigado pela palavra que alcança nossa vida, nossos corações. Seu nome seja louvado, seu nome seja glorificado eternamente. Amado Deus, eu peço por cada um e reforço em oração. Se alguém está enfermo, se alguém está com um corpo estranho, esses dias temos ouvido aos 4 cantos casos de dengue, seja municipal, estadual, quem sabe até em várias cidades espalhadas Brasil afora. Amado Deus, coloca a tua mão, Senhor, e dê graça. Permita que o corpo reaja, permita que isso tudo cesse, permita que a força seja restabelecida. Assim oramos, assim confiamos e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Bom, caminho para o final, se eventualmente você mora em Blumenau ou tem um parente por aqui, anote o nosso endereço. Estamos em Blumenau, o bairro é Garcia. Tudo bem? Deus te abençoe. Até a próxima.